Poder e opinião. Credibilidade. Você encontra aqui. Jornal Poder e Opinião. Só aqui na Rádio ZLZN. Olá, muito bom dia para você que sintoniza a Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato. Agora em Manaus são 7 horas e 11 minutos, já está no ar o Poder e Opinião desta segunda-feira, dia 24 de abril de 2023. Estamos nesse momento em conexão com a Rádio Logos FM 87.9 para você que está na zona centro-sul de Manaus, Eldorado, Parque 10, Praça 14, Morada do Sol, Adrianópolis, Aleixo, São Francisco, enfim, todos os bairros da Zona Centro-Sul e adjacências, você já começa a nos ouvir aqui no Poder e Opinião. Estamos aqui de segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, trazendo muita informação e análise política para você começar o seu dia muito bem informado aqui conosco. Já está comigo aqui nos estúdios da ZLZN, meu amigo professor Ademir Ramos. Daqui a pouquinho a gente inicia o nosso bate-papo, o nosso debate político desta manhã. São 7h12, vamos saber agora quais são os destaques da edição de hoje do Poder e Opinião. Poder e Opinião. Credibilidade. Você encontra aqui. Em 4 meses, governo Lula gasta 13 vezes mais em propaganda do que Bolsonaro. Nas redes sociais, ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, diz que Lula sabia do 8 de janeiro e que queria demonizar Bolsonaro para posar de santo. Juiz do Amazonas aciona Supremo Tribunal Federal para expor opiniões políticas nas redes sociais. Sem licitação, Secretaria Municipal de Educação, a CEMED, contrata empresa de escritório e limpeza por mais de 5 milhões de reais para fornecer porteiros para escolas do município. 7 horas e 13 minutos, o Poder e Opinião já está no ar. Poder e Opinião. Credibilidade. Você encontra aqui. Muito bem, eu lembro você que você pode participar do Poder e Opinião conosco, deixando sua mensagem de WhatsApp pra gente, interagindo aqui conosco, deixando aqui a sua sugestão de tema que você quer que a gente traga para o nosso programa, de entrevistado e até mesmo dando aí a sua opinião política por meio de mensagem de áudio. Anota o nosso WhatsApp aí, é o 92994858526, 92994858526. Nossa equipe de produção está aqui pronta para receber a sua interação, colocar no ar, então manda mensagem aí pra gente. Eu quero falar com você que está nesse momento nas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia. Você que está no Facebook, no Instagram e também no YouTube do site O Poder. Compartilha aí essa live com seus amigos, comenta aí na live de que bairro de Manaus você está ligadinho aqui conosco. Se você estiver no interior, conta de qual município você está conectado com a gente, assim como se você estiver fora do Amazonas e até mesmo do Brasil. Diz aí pra gente onde é que o sinal da Rádio ZLZN tá chegando. Conta para os seus amigos aí, conta para todo mundo, nos grupos de família, no trabalho, na faculdade, que o Poder e Opinião é de segunda a sexta, das 7 às 9, trazendo muita informação e análise política para você começar bem informado o seu dia. Antes da gente começar o nosso debate de hoje, vamos saber quais são os destaques dos jornais pelo Brasil. Vamos dar uma passada aqui nos principais jornais do país. A Folha de São Paulo de hoje, por exemplo, traz como manchete: inadimplência de trabalhador dispara no microcrédito. Avanço do crédito direcionado é defendido pelo governo Lula, que busca estimular a economia. É o destaque de hoje da Folha. Imagens do 8 de janeiro mostram Lula irritado e falhas internas. A divulgação de cerca de 160 horas de gravação das câmeras do circuito interno do Palácio do Planalto, relativas ao 8 de janeiro, expõe momentos de irritação do presidente Lula, conversas acaloradas entre ministros e uma sequência de falhas de segurança que proporcionaram uma ação desimpedida dos vândalos. É o destaque de hoje da Folha. Vamos agora para o estado de São Paulo. O Estadão desta segunda-feira traz como matéria de capa: vamos abrir a caixa preta das renúncias fiscais, diz Haddad. Governo fará lista de CNPJs beneficiados. Meta é cortar 150 bilhões. Outro destaque aqui do Estadão: bancada ruralista mira invasões do MST e ameaça Lula com CPI.
Possível instalação da comissão ganha corpo com a adesão de deputados que apoiam Bolsonaro e a articulação de frente parlamentar da agropecuária. É o destaque de hoje do Estadão. Agora a gente vai para o Rio de Janeiro, o jornal O Globo. Com ações mais baratas, Brasil deve ter nova onda de fusões. O movimento pode ganhar força com regra fiscal e expectativa de queda de juro. É o destaque de hoje do Globo. Empate e festa no Maracanã vascaíno. Em meio à disputa judicial com Flamengo e Fluminense para poder usar o estádio, o Vasco fez ontem seu primeiro jogo no Maracanã pelo Brasileiro, com casa cheia e festa da torcida. Os quase 60 mil presentes viram uma boa partida contra o atual campeão Palmeiras e aplaudiram o time mesmo depois de a vantagem de 2-0 ter virado empate. O Flu é o líder e único a ter vencido os 2 primeiros jogos. O Botafogo pode igualar fechando a rodada hoje contra o Bahia. Fora de casa é o destaque também aqui do Globo. Vamos dar uma passada nos principais sites e portais também do país. O G1 de hoje, Lula volta a criticar juro alto. Ninguém toma dinheiro emprestado a 13,75, palavras do presidente. Agora a CNN Brasil, destaque desta manhã. União Brasil entregou mais de 1/3 de vagas em comissões para deputados de oposição. É o destaque de hoje da CNN. Vamos dar uma passada agora na Gazeta do Povo, o jornal do estado do Paraná. Cultura woke invade governo Lula e encobre dramas sociais concretos. É o destaque desta manhã no Gazeta do Povo. Por fim, a gente vai dar uma passada no site opoder.com, o site de política aqui da Rede Norte Digital, saber qual é o destaque desta manhã. Desmatamento na Amazônia. Lula 3 registra segundo pior trimestre dos últimos 15 anos, é o destaque. Governo Lula gasta 13 vezes mais em propaganda que Bolsonaro. Faça a hora que quiser, diz Lula sobre CPMI de 8 de janeiro. São os destaques desta manhã do site opoder.com. 7h18 em Manaus, a gente vai fazer o primeiro intervalo aqui do programa e volta daqui a pouquinho para aí sim começarmos os nossos debates desta manhã. Então, não sai daí, a gente vai e volta rapidinho. Sete horas e 20 minutos em Manaus, estamos de volta com Poder e Opinião
desta segunda-feira, dia 24 de abril de 2023. Você está na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato. Estamos em conexão nesse momento com a Rádio Logos FM 87.9. Então eu quero agradecer a você que está na internet e também sintonizado por meio das ondas do rádio. Estamos aqui desde as 7 da manhã trazendo muita informação para você e vamos ficar juntos até as 9 com o Poder e Opinião. Vamos começar agora os nossos debates, então avisa para todo mundo aí, você que está na internet, compartilha com seus amigos para que mais pessoas também possam conhecer o Poder e Opinião e começarem esta semana, essa segunda-feira, bem informados aqui conosco. Eu quero lembrar você que você pode baixar o aplicativo da Rádio ZLZN e ter aí na palma da sua mão toda a nossa programação musical e também informativa. É muito fácil. Você pega aí o seu celular, entra na loja de apps, digita lá Rádio ZLZN, você vai ver um ícone laranja. Clicou lá para baixar, quem está na internet está vendo aí como é que é o ícone do aplicativo da ZLZN. Clicou lá para baixar, ele é gratuito, quando estiver na tela inicial do seu celular você já tem direito a nos acompanhar tanto em áudio quanto em vídeo. Os programas ao vivo aqui dos estúdios da ZLZN, como o Poder e Opinião, você pode acompanhar em vídeo e conhecer cada um de nós que faz aqui a programação diária dessa, que é a rádio que mais cresce no Amazonas. São mais de 50 mil downloads já do aplicativo da Rádio ZLZN. Muita gente aqui em Manaus, no interior e até fora do Amazonas curtindo a nossa programação, que é muito bacana. Acabando aqui o Poder e Opinião, meu amigo Elton Carlos Negreiros entra em cena com Banzeirão ZLZN, muita música regional, música que está aí tocando nas principais rádios, também troca aqui na ZLZN. De tarde tem meu amigo Anderson Nego Bom e à noite, para fechar o dia, meu amigo Anderson Silva com Momentos A2, o programa romântico da Rádio ZLZN. Então baixa o aplicativo, curte aí a nossa programação. Eu tenho certeza que você vai gostar do que a gente prepara aqui todo dia para você. 7h22, vamos começar aqui os nossos debates de hoje. Já estão comigo professor Ademir Ramos e Brian Douzani. Meus amigos, olha só. Entre 1º de janeiro e 16 de abril deste ano, o governo Lula gastou quase 331 milhões de reais em publicidade. O valor se refere a gastos executados em campanhas com a presidência da República e 7 ministérios. Não estão contabilizados valores com eventuais bônus de volume. O valor é 13 vezes maior que o desembolsado pela gestão de Jair Bolsonaro durante os 4 primeiros meses de 2019, onde foi ali gastos pouco mais de 25 milhões de reais. Ao todo, segundo dados da empresa Controle da Concorrência, 85 milhões de reais foram utilizados nas campanhas publicitárias de combate a fake news e de comemoração aos 100 dias de gestão do presidente Lula. Eu começo agora com meu amigo professor Ademir Ramos. Professor, é muito gasto para 4 meses, né? 331 milhões de reais? Pode parecer muito gasto. Bom dia a você, bom dia Tiago, bom dia o Brian, bom dia a toda a nossa produção que está nos ouvindo e participando conosco, e você especialmente. Pode parecer sim, se você coloca o fato entre parênteses, você começa a ver que realmente pode parecer um exagero. Mas lembra que o Lula pegou o governo com esse fantasma bolsonarista, sobretudo, como mesmo você leu, essa questão da fake news. E, além do mais, é uma verba orçamentária, não está fora da cota governamental. Trata-se de uma verba orçamentária, o governo tem, por sua vez, a liberdade de operar esse processo. E se a gente fizer uma comparação no todo, as viagens do Lula, tudo que está retornando ao Brasil em termos de contrato, de cooperação internacional, na verdade, nós estamos no lucro, em termos disso. Agora, nessa sociedade onde a política é espetáculo, as mídias passam a ser necessárias para divulgar o trabalho do mandatário. Vejo isso como uma primeira observação. Ele tem que ofuscar esse fantasma do Bolsonaro. Sobretudo, teremos graves problemas pela frente sobre a questão da fake news, que ainda não acabou. Continua assombrando o governo e as autoridades presentes, e vamos ver o que vai ficar, porque, na verdade, o governo Lula também não conseguiu ainda se orientar nesse novo universo. Nós estamos com 120 dias aproximadamente, ainda não conseguiu se ordenar nesse governo.
começa a se encontrar numa relação sincrônica com os ministérios, temos problemas internos e estamos tendo problemas externos por incontinência verbal. De qualquer modo, a propaganda passa a ser a alma do negócio, também na política, e vejo isso como se fosse uma provocação positiva para elucidar e esclarecer o eleitor e o cidadão sobre a necessidade de combater fake news, combater as inverdades e, ao mesmo tempo, divulgar as ações de governo, porque é necessário que se faça. Agora, se puder conter gasto, melhor ainda. Como se dizia no passado, é preciso cortar até o osso, porque nós precisamos de 150 bilhões para a questão orçamentária. Esta é a opinião do nosso ministro das Finanças sobre o arcabouço fiscal. Então precisamos cortar até o osso para poder conter a voracidade do grande capital. Então, e se nós quisermos sustentar essa âncora fiscal, que é o arcabouço, isso é importante que a gente possa trabalhar. A propaganda continua tomando conta do pedaço, mas é importante que nós, enquanto cidadão, saibamos diferenciar aquilo que é dito daquilo que é. E vamos trabalhando no sentido de um Brasil mais forte e melhor. Tá certo. Brian, se fosse o governo Bolsonaro sendo comparado com o governo Lula, gastando 13 vezes... Achei o número até sugestivo, 13 vezes mais. Como é que seria a reação aí do pessoal? Ia estar na capa da Folha hoje, né? Provavelmente. Eu discordo do professor, mas acho que existe uma explicação, né? Esse valor é necessário porque é muita ficção que precisa ser criada para não mostrar os verdadeiros 4 meses desse governo, né? Um governo que está aí, que nos seus 6 primeiros meses já tem a possibilidade de enfrentar 2 CPIs, agora vai se envolver nesse episódio do 8 de setembro. Ontem saíram mais imagens, né? Uma imagem do Dino supostamente batendo boca com o ministro da Defesa, né? O Dino que precisa se explicar em muitos sentidos ainda, né? Então existe aí, claro, aí vai precisar de muito dinheiro para propaganda, porque tem que se explicar e muito, né? Essas viagens para o exterior ainda não se concretizaram em nada, pelo contrário, pelo fato do nosso presidente da República ter uma língua do tamanho de de uma mangueira d'água, ele está tendo uma série de questionamentos no exterior. Ontem eu tive o desprazer de ver uma das cenas mais ridículas que eu já vi em toda a minha vida. Uma jornalista portuguesa fazendo uma pergunta para ele e ele mentindo, dizendo que não estava entendendo. Claro que todo mundo entendeu a pergunta da jornalista, ele só não queria responder, evidentemente, né? Agora ele está tendo que negar na Europa o que ele falou em relação à guerra, né? E que ele falou em relação aos Estados Unidos, que ele falou em relação à Europa, né? Vai precisar sempre amenizar os discursos porque falou demais, essa é a realidade. Falou demais e agora precisa correr para ver se melhora a sua imagem. Saiu, é necessário nós lembrarmos que saiu do país como um covarde, né? Ele gostou tanto de criticar o Bolsonaro que ele fez meio que igual, o país pegando fogo, aí ele resolveu antecipar sua viagem para Portugal e não resolveu seus problemas internos, que são mais importantes, porque nenhum brasileiro mora ou precisa do governo dele na Europa. Na Europa, a Europa está muito bem encaminhada e os brasileiros que moram na Europa me parece que estão muito melhores do que os que moram no Brasil. Então ele precisa resolver os problemas do Brasil, né? Focar no Brasil e achar e parar de pensar que ele é o Nobel da Paz. Não é. Então precisa enfrentar os seus problemas no Congresso Nacional, formar uma base, tem uma série de reformas para serem aprovadas. Não sei se conseguirá em meio a esse turbilhão de investigações, né? E a direita, por outro lado, precisa se
organizar, como eu venho falando. Agora, acho que vai ser a briga dessa semana, a questão da CPI, da CPMI do 8 de janeiro, a questão da relatoria e presidência, né? Quem vai ficar com quem? Eu vi que o PT entrou na guerra de fato, o governo entrou na guerra de fato, e se a direita vacilar, ela vai perder o controle da CPMI. Isso daí é uma verdade posta também. Então, a esquerda e a direita vão ter que entrar nesse embate para assumir a presidência, a relatoria e estabelecer a narrativa que cada um quer estabelecer, né? Porque nenhum dos lados, me parece, se interessa 100% pela verdade, né? E sim pela narrativa que o relatório final irá concluir. Então é necessário essa organização, né? E essa briga dentro do parlamento, e eu espero que o país não pare por isso, né? Já que nós temos essa ideia de que se nós tivermos uma CPI, nada mais vai ser aprovado. Não existe isso, né? Eu acho esse uma vergonha, esse argumento. Num Congresso Nacional que nós temos 513 deputados e 81 senadores, os parlamentares deveriam conseguir fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então essa desculpa nunca colou para mim. Então é isso, Thiago. Infelizmente o governo precisa sacar e injetar tanto dinheiro na sua comunicação, porque de fato precisa apresentar uma ficção ao Brasil que não existe. Essa é a minha análise. Perfeito. Na viagem que o Lula fez à China, os principais jornais do Brasil noticiaram que uma das pautas era uma conversa com a estatal de comunicação da China para um intercâmbio entre profissionais, equipamentos e também recursos financeiros para que o governo Lula pudesse melhorar a sua comunicação aí no país. Ou seja, está aprendendo lá com os chineses como é que faz a propaganda do trabalho do governo. Agora, eu queria trazer aqui para a gente debater, você falou sobre a questão da relatoria, da presidência da CPI. O que eu soube no final de semana, professor e Brian, é que o Lula já escalou a sua tropa de choque, que ele quer que participe da CPI para blindá-lo. E entre esses nomes, supostamente, estão os senadores Omar Aziz, Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros, que estiveram na CPI da Covid, e o deputado federal André Janones, do Avante de Minas Gerais. Seria esse quarteto, a tropa de choque do Lula na CPMI dos atos de 8 de janeiro, professor. O fato é que não tem santo em política, né? É verdade. Acusar o Lula de covarde é brincadeira, porque, na verdade, o que está acontecendo é o seguinte, ele é um estadista, ele tem uma agenda internacional, ele tem que cumprir essa agenda internacional. Nós estamos num processo de globalização, não se compreende o Brasil em si mesmo, nós temos que pensar o Brasil no cenário das nações. O Lula tem que se comportar como estadista, ele tem que visitar a China, tem que visitar a Rússia, tem que visitar Portugal, a Europa, os Estados Unidos, como ele está fazendo em América Latina, e tem que deixar a sua tropa trabalhar no Brasil. Então é importante pensar essa questão das lideranças do governo, etc. Agora, ele dá as ordens, ele coordena, ele tem um partido político, ele tem uma constelação em torno dele de partido e que tem que operar. Quer dizer, essa questão da CPI, da CPIMI, né? São 16 deputados e 16 senadores que vai se constituir. Nós já vimos esse filme, nós conhecemos como funciona essa força das minorias, eles querem examinar. Agora está tudo transparente, porque essa tentativa do golpe do Bolsonaro, na verdade, foi toda filmada. O que tinha que aparecer já apareceu. O Alexandre de Moraes já liberou aí, já solicitou as imagens inteiras. Isso vai circular no Brasil todo, sem corte. Isso vai parar da CPI. E é isso que nós estamos com várias frentes sobre essa matéria. 8 de janeiro, nós estamos a Polícia Federal investigando sob a ordem do STF, nós temos o Congresso Nacional, nós temos a imprensa livre, isso está escancarado no Brasil. Eu estava lendo o jornal de final de semana, por exemplo, nós temos aquela questão daquele atentado olímpico lá em Berlim, em 1972, e que aconteceu com aquela matança lá dos atletas israelitas e judeus. E o que foi que, olha só, a Alemanha
em vez de criar... Já vem uma pressão muito grande do governo de Israel sobre isso, para examinar, né? Há mais de 10 anos. E o que foi que a Alemanha fez? Montou um grupo de especialistas, de historiadores da área e vinculou para estudar a matéria. Aqui o caso reduz numa CPI-MI. Nós temos uma universidade, tudo, que poderia ajudar nesse processo também. Mas aqui tudo é político e a gente tem que enfrentar isso na política, é no Congresso, é na correlação de força. Agora, é preciso o quê? É isso que eu chamo muito a atenção. Habilidade e competência. O Lula é uma liderança nacional. A presença dele no país se faz necessária, mas ele tem uma agenda também internacional, porque hoje o Brasil não se explica mesmo, é isso que eu chamo a atenção. Nós temos que buscar forças. Por exemplo, essa questão da imprensa não quer dizer que o Lula vai colocar jornalista do governo para aprender o que fazer. É a questão da tecnologia. Eu estava lendo os jornais americanos e uma das coisas que chama muito a atenção hoje é a relação de confiança entre o governado e o governante, o governado e o governante, entre o representado e o representante, entre os países das grandes nações, por exemplo. A confiança está abalada entre a China e os Estados Unidos, e a confiança está abalada entre o Brasil e o próprio Estados Unidos, e a confiança está abalada entre a Rússia e os Estados Unidos. Então, essa questão da confiança passa a ser um valor e um processo necessário nas relações internacionais. Essa é a forma que vejo. A propaganda se faz necessária para ofuscar cada vez essa questão da fake news. A questão da imprensa, é necessário dominar cada vez mais essas novas tecnologias de controle e, por outro lado, conhecer como combater a mentira, como dizia a Hannah Arendt, a mentira na política e, ao mesmo tempo, apontar nova perspectiva sem ficção, com a força do fato e do realismo político. Eu gosto de sempre de chamar a atenção, Brian. Tá certo. Só para eu pontuar aqui uma coisa, a gente estava falando sobre essa relação da China com o Brasil, esse intercâmbio de informações de governo. Tá hoje aqui no jornal O Globo uma matéria do The New York Times que diz que a China recorreu à censura para reescrever a história da Covid-19. Olha só. Quem diria que um país comunista ia reescrever a verdade, hein, meu amigo Brian? Tá no DNA, né? Como diria a antiga deputada Cidinha Campos, lá do Rio de Janeiro, né? A corrupção está no DNA do Brasil e a censura, né? Esse ato de querer reescrever a história é uma conduta corrupta, uma conduta imoral, né? Sobre o esquadrão da morte, né, que o Lula convocou, veja, existe algum deputado que publica mais fake news do que o André Janones nesse país? Não. Dificilmente. Então, assim, é muito complicado o governo querer se lançar como o portador da verdade. Aí o Dino criou, acho que foi no Ministério da Justiça, uma secretaria, ou foi na AGU, não lembro bem o certo. Para lidar com a questão das fake news, uma procuradoria. Pera lá um pouquinho. Né? Esse André Janones não tem um dia que você não entre no Instagram dele, ele não inventa uma mentira sobre todo mundo. Na campanha tem vídeos dele ensinando as pessoas a fazer ginástica mental com informação na época da eleição. Esse é o André Janones. Né? Então, eles não têm muita moral para falar de fake news. Não tem muita moral. Agora, sim, de fato, o Randolph e o Renan, não digo nem o Omar, vamos lá, né? Tem uma certa desenvoltura, Thiago. Mas isso é para nós acordarmos também. Porque o PL também tem que pegar os seus melhores quadros, por exemplo, Rogério Marinho tem que estar nessa CPMI, né? Tem um deputado muito inteligente, acho que é promotor de justiça também, tem que estar na CPMI. Tem que se escolher, não pode, e aí tem que chamar a atenção aqui à direita, não pode pegar o pessoal que gosta de fazer circo. Não pode ser lá a CCJ no dia que o Dino foi lá, não pode ser isso, né? Então, a gente precisa ganhar no campo técnico, nas perguntas, na investigação, né? É necessário
a gente chegar nessa conjuntura de se escolher o melhor time. Mas o Lula está fazendo certo nesse quesito. O Renan tem uma experiência, o Randolph tem uma experiência, o Janones vai ser a parte panfletária. O Janones é a parte panfletária, a parte aqui do Telegram, do tweet falso. Urgente. Contra-inteligência. Isso, ele é o Ministério da Verdade lá do George Orwell, é o André Janones. Então até isso ele está sendo inteligente. Então, me parece que vai ter que colocar o Nicolas. Ambos são de Minas Gerais. Então precisa, vocês veem que eles estão pensando em tudo. Então, ele está no caminho. Para barrar a CPI tem que ser por isso aí mesmo. Tá certo. 7h41, a gente vai fazer o segundo intervalo aqui do Poder e Opinião. Primeiro intervalo dos debates, né, professor? E volta daqui a pouquinho com um novo tema e muito debate para você. Não sai daí, não. Poder e Opinião. Credibilidade. Você encontra aqui. Jornal Poder e Opinião. Opiniões, análises e diferentes pontos de vista. Aqui a política é o principal assunto. Jornal Poder e Opinião. Primeira edição. De segunda a sexta, de 7h30 às 9h. Na apresentação de Tiago Botelho, aqui na Rádio ZL-ZN. Jornal Poder e Opinião. Só aqui na Rádio ZL-ZN.
7 horas e 45 minutos em Manaus, estamos de volta com Poder e Opinião desta segunda-feira, dia 24 de abril de 2023. Você está na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site Imediato. Estamos em conexão com a Rádio Logos FM 87.9. Para você que está na zona centro-sul de Manaus, é só sintonizar aí também o seu rádio para nos acompanhar aqui. Bota na tela aí, meu amigo Will, a imagem da Ponta Negra para quem nos acompanha pela internet. Olha só, belíssima imagem da praia da Ponta Negra, o sol já brilhando nesta manhã de segunda-feira para abençoar aí a nossa semana. Pouco movimento ali na Ponta Negra, obviamente, mas o sol tá bonito aí refletindo nas águas do Rio Negro, professor Ademir. Vamos voltando por aqui, meus amigos, continuando com os nossos debates. Eu só queria lembrar que você pode participar com a gente aqui do Poder e Opinião, deixando sua sugestão de tema, de entrevistado e também mandando mensagem de áudio interagindo com os nossos analistas políticos. Anota aí o nosso WhatsApp, é o 92994858526, 92994858526. Manda mensagem, participa com a gente, faz junto conosco aqui o Poder e Opinião. Meus queridos, olha aqui, ó, na última sexta-feira, dia 21 de abril, o ex-prefeito de Manaus e ex-senador pelo Amazonas, Arthur Virgílio Neto, publicou em suas redes sociais um vídeo onde faz duras críticas ao presidente da República, Lula. Entre as críticas, Arthur acusa o presidente de estar ciente dos planos do dia 8 de janeiro e disse que ele deixou acontecer com o intuito de acusar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós temos um trecho desse vídeo aí. Vamos soltar aí, meu amigo Will, por favor. O ABIN nem tinha o GSI. E o Lula tinha a ABIN e o GSI para informá-lo. É claro que ele sabia que isso ia acontecer. E é claro que ele teve vontade de ver isso acontecer, ver o circo pegar fogo, porque aí ele sairia de santo e o adversário sairia de o diabo em forma de gente. Então, é mais ou menos isso, não tem dúvida nenhuma. E aí dar desculpas, enfim, ele nunca soube de nada, ele não sabia do mensalão, ele não sabia do petrolão, que foi patrocinado pelo partido dele, pelo governo dele, ele, obviamente, no meio, aquela promiscuidade entre governo e empreiteiras, aquela coisa terrível que custou, sabem quanto ao país? Sabe quanto ao bolso de nós brasileiros, ao nosso bolso? 1 trilhão de reais furtados da Petrobras. Pois ele pega esse general que não agiu com a honra de um general honrado para mim mesmo, eu vou dar um exemplo aqui, general Vilas Boas, que é um outro exemplo, general Marechal depois, Henrique Duflos Batista Teixeira Lott. Então eu tenho como meus heróis um Vilas Boas, um Lott, e tem maioria esmagadora de militares que são democratas, que não são golpistas, que não tem nada a ver com essas trapalhadas todas que nós vimos tão recentemente. Mas de repente, puxa, aparece o general Gonçalves Dias, que ainda por cima usurpou o nome do grande poeta brasileiro Gonçalves Dias. Ele usurpou o nome, ele tem que trocar o nome dele imediatamente. Manda ele chamar Antônio Dias, Brian Dias, se quiser botar um nome americano, aí bota Brian Dias, se quiser por nome chinês, põe Xi Ping Dias. Mas não use o nome de uma pessoa tão decente, que fez tanto pela cultura brasileira, como o poeta Gonçalves Dias. Mas esse aí serviu de garçom para quem? Os bolsonaristas? Eu não acho. Acho que ele serviu de garçom para dar água para os infiltrados dele, para que a bagunça fosse bem feita, para que a bagunça fosse com as pessoas sendo adubadas por uma autoridade como ele, que era o chefe do GSI. Vamos ver se a hipocrisia dá um tempo para a verdade. Vamos ver. Eu gostaria muito de ver isso. Um país verdadeiro, um país onde as pessoas assumam as suas responsabilidades. Aí, ó, o Arthur colocando em xeque, né, tudo o que foi a narrativa do governo aí. Segundo ele, professor, começa com o senhor, o Lula sabia que iria sair como santo, demonizar o Bolsonaro e acusou Gonçalves Dias de ser garçom de infiltrados. Eu ficaria com essa última palavra do nosso senador da República, eu tenho um grande carinho. Eu também gostaria de ver esse Brasil verdadeiro. Verdadeiro contra esse fantasma bolsonarista que perturba o Brasil,
verdadeiro quanto à transparência e responsabilidade das ações, verdadeiro quanto à possibilidade de um Brasil mais, de uma cultura de paz e que a gente pudesse superar esse ódio que o próprio Arthur dissemina. Que o Arthur, na verdade, ele tem uma arenga que vocês chamam de treta com o Lula há muito tempo. E para completar, a avaliação conjuntural do nosso querido senador Arthur no processo eleitoral foi muito equivocado. Ele pensava que o Lula fosse para o Beleléu e por isso correu para os braços do Bolsonaro. E o Bolsonaro perdeu a eleição e o Arthur também se viu por perdido. Teve uma expressão de voto insignificante no Amazonas pelo seu currículo político, pelo seu capital político. Isso deixou ele muito cabisbaixo, deixou ele rés ao chão. Mas é importante que a gente possa pensar no todo. Mas ele tem a mensagem dele e eu fico com essa última mensagem. Eu quero ver esse país verdadeiro. E parto do princípio, eu não trabalho dessa questão da demonização da política como o Arthur está trabalhando. Quando ele fala de demonizar a política, é que o Lula se coloca como santo e coloca o Bolsonaro como demônio. Essa é uma estratégia velha essa dimensão, pensar desta forma negativa. A política, na verdade, tem que pensar dialeticamente. O próprio Bolsonaro, com toda a demonização, entre aspas, que o Arthur está dizendo, ao mesmo tempo, quando ele mandou cancelar e bloquear determinadas verbas, o Lula está se dando bem hoje na cultura, porque as verbas foram bloqueadas por Bolsonaro, que não soube nem trabalhar, nem caminhar, tinha verba para isso. Margarete Menezes está surfando na verba que o Bolsonaro deixou. Na questão da Amazônia, 300 milhões que tinha no fundo amazônico, está aí, é o que está salvando o Zé Yanomami. Quer dizer, veja que não é preto no branco, a política não pode ser pensada como fla-flu, tem que pensar no sentido dialético. Não penso dessa forma, como o nosso querido senador se pronuncia, entre o bem e o mal, esse maniqueísmo estúpido e perverso. Eu penso a política como forma dialética e nessa relação entre Lula e Bolsonaro é importante que nós chegamos a uma verdade sintética, que é o centro, que a gente possa caminhar nesse momento numa perspectiva de desenvolvimento e prosperidade para o povo brasileiro. Brian. O professor não vê o mundo de maneira maniqueísta, mas o Lula vê, né? O Lula, a política do Lula, a política do PT é baseada na sua visão maniqueísta, binária de mundo. Né? Eu, Thiago, indo bastante no mérito do que do ex-senador falou, eu sou muito cético em relação àquela tese dos infiltrados. Eu sou muito cético. Entretanto, por tudo que veio acontecendo, as incongruências do ministro Dino, o comportamento muito estranho naquele 8 de janeiro, Força Nacional chegando na esplanada só às 5h30, a guarda do presidente sendo liberada um dia antes ou foi no mesmo dia mais cedo, sabe, uma série de coincidências. Eu passei a achar muito plausível a ideia que o senador Arthur colocou de que na ideia de se saber, e nós já falamos aqui inúmeras vezes do relatório do diretor-geral da Polícia Federal do dia 7 de dezembro à noite, que ele foi profético. Então, na ideia de já se saber o potencial destrutivo daqueles manifestantes e a leniência que ocorreu no dia 8 pelas autoridades, aí pode envolver todo mundo, professor. Não tem o menor problema se Anderson Torres estiver no meio, se Ibanez estiver no meio. Acho que nós temos que pegar essa máxima do Arthur, né? Do Brasil verdadeiro, sim, né? É necessário, isso é importante só um momento. É necessário a gente não achar tão ficção essa ideia de que expoentes do governo poderiam se aproveitar do potencial destrutivo daqueles manifestantes para, de fato, causar um fato político.
né? Não sei se a minha tese aqui ficou claro. No dia 7 de janeiro, já se sabia, por meio dos relatórios da Polícia Federal, do potencial destrutivo de alguns manifestantes. Ponto. O governo, por outro lado, tendo essa informação e tudo que fez no dia 8, mostrou que o Estado não reagiu de maneira incisiva a ponto de coibir a atuação. Tanto que o dia 8 foi possível. Então a tese do senador Arthur, ela é muito plausível na seguinte linha. Nós vamos, e eu não estou dizendo que é o Lula que está fazendo isso, mas é que me parece que faz muito sentido lógico. Eles vão destruir, nós vamos dar nós vamos fingir um pouco que nós não vamos ver, vamos deixar eles destruir, e no final eles saem como vilões e nós saímos como os defensores da democracia. Essa tese parece coisa de filme, mas se você vê a atuação do governo, de todo mundo no dia 8, o dia 8, minha gente, vamos resumir aqui a ópera, Thiago, professor. O dia 8 só foi possível porque o Estado não estava em Brasília. O Estado como força, como monopólio da força, não estava. Não estava, não tinha Força Nacional, não tinha Força Armada, não tinha Polícia Federal, não tinha guarda, não tinha nem a guarda do Palácio do Planalto. Por isso que eles entraram da forma que entraram no Palácio do Planalto, que nós temos as imagens. Então a tese do senador, ela não é uma tese absurda, não. Ela faz muito sentido. Agora, se houve isso, é necessário então nós chegarmos a quem se aproveitou disso para criar um fato político. Quem está dentro do Estado que se utilizou do potencial destrutivo desses manifestantes para permitir que eles executem aquele plano, que já se sabia num dia anterior, para que depois se estabelecesse a narrativa do golpistas versus defensores da democracia. Né? Eu acho que é isso aqui que a gente precisa discutir. Eu vejo o seguinte, 8 de janeiro foi o apogeu da catilinária bolsonarista, do golpe. O Bolsonaro vem fazendo isso desde o 7 de setembro lá na Avenida Paulista. As ameaças são várias. Primeiro, desqualificar o sistema eleitoral brasileiro, desmoralizar as autoridades do poder constitucional. Segundo, não dar crédito, não assumiu a sua própria derrota e tentar desqualificar o processo eleitoral, o que gerou todo aqueles atores da porta dos quartéis pedindo golpe militar. Criou-se todo um cenário nesse sentido. O apogeu foi dia 8. E aí, me parece, a gente pode ter várias versões. Houve prevaricação. Se sabia que tinha todo esse processo aqui do Bolsonaro cantando de galo no terreiro, e pró-golpe, 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 e que ele perdeu o controle ou não perdeu o controle, ou ele mandou ou não mandou, a questão de articulação desse golpe. E por que o governo não se preparou para tal? É uma pergunta, Como é que você deixa a porta aberta? Esta é a razão porque o Lula estava indignado também lá. Essa é porque a razão Dino também estava indignado. Quer dizer, não se prepararam. O general Gonçalves Dias que não afirmou categoricamente que nem sequer foi convidado. O gabinete não foi convidado para compor o corpo de segurança nas últimas reuniões. O general depois isso aí, pelo comando militar. Não foi convidado. Estranho. E muito estranho isso, não foi convidado. Quer dizer, o que a gente fica com essa mensagem, pessoal, aqui, não é de bem e de mal. O que nós queremos é o Brasil, o verdadeiro Brasil. Nós temos que tirar essa máscara da mentira, da fake news, essa máscara do oportunismo e pensar num Brasil grande, num Brasil verdadeiro. Esta é a grande mensagem do Arthur, minimizando toda o seu ódio também contra o Lula. Inclusive, nós temos toda aquela cena de que ele ia surrar o Lula, ia bater o Lula. Ele prometeu dar uma pisa dar uma pisa no Lula e depois deu a sua versão. E, por último, ele fez uma equivocada avaliação da conjuntura. Isso serve para nós também, né? Muitas vezes você está no jogo, você faz uma avaliação equivocada, você toma a decisão e você vai ter que arcar por todo o resto da vida pela decisão que tomou. É isso que está acontecendo com o nosso senador Arthur Virgílio Neto, que eu tenho um grande carinho, um grande respeito e admiração. O Arthur, como gestor público, na minha opinião, foi uma lástima.
mas como parlamentar sempre foi alguém muito acima das... Não foi acusado de corrupto de nada. Não, mas você pode questionar, você pode questionar que não foi do seu gosto, mas dizer que foi uma lástima, não, pô. Não foi do meu gosto. Então. Pois é, então tá pronto, assim? Eu fico assim. Os governos do Arthur não foram, na minha opinião, bons governos, mas ele sempre foi um parlamentar acima da média. Excelente. E ele conhece os meandros de Brasília como poucos. E o que o Arthur fala nesse vídeo, na minha opinião, é exatamente o que se passou. Porque os relatórios da ABIN distribuídos para mais de 40 órgãos públicos ali, informando sobre a possibilidade de invasão, as imagens mostrando o general Gonçalves Dias ali omisso em meio aos invasores, cidadãos ali do GSI entregando água. Agora o Globo mostra aqui que durante a invasão a tropa do GSI está rindo ali, conversando, descansando enquanto o pessoal está quebrando tudo. A gente vê um outro cidadão entrando ali na antessala do Lula e posando para foto. Olha aí, ó, nós temos a imagem aí. Ele para conversar com um cidadão que vai tirar foto. Ó, agora sim, ó, parei para tirar foto, aí eu vou quebrar a antessala do Lula. A gente poderia saber, é uma série de situações que precisam de respostas para a gente chegar, de fato, ao que aconteceu no dia 8 de janeiro. Eram cidadãos ali que apoiam o ex-presidente Bolsonaro? Sim, tinham pessoas ali. Mas todo mundo era assim? Na Como verdade, é que é, né? A gente precisa de resposta. Isso é massa de manobra, né? Vamos pensar isso. Se você sabe, tanto a direita quanto a esquerda tem massa de manobra, os imbecis né? úteis. São uma massa... Os idiotas úteis. É massa de manobra. Você sabe como funciona. Tanto a direita e a esquerda tem massa de manobra. O príncipe não manda bater. Ou o príncipe não bate. Aí o cara vai, ó. A regra depois qual que ele fez a foto, ó, ele vê a foto, aí ele se cumprimenta. O fotógrafo. E vai olhar a foto atenção, ele foi olhar a foto. Vai ver se está de acordo. Agora ficou bacana, beleza, valeu. Olha aí. Quer dizer, o príncipe não bate, manda bater. Então, por isso tem essas tropas aí, esse rolo compressor. Então, nós temos que pensar em torno dessa máxima, a verdadeira face do Brasil. A verdadeira face do Brasil é esta que nós temos que apurar. Agora, por outro lado também, é o seguinte, é uma questão estratégica. A gente pode levar na ironia a palavra do general Gonçalves Dias, que ele estava fazendo o quê? Um gerenciamento de crise. Agora, veja só, um general só, com o que? Tinha lá centenas de golpistas dentro do terceiro andar. O que o general podia dar ordem de prisão para alguém ali? Ele ia pegar muita pisa, muita porrada ali, né? Não, professor, era só ele começar a largar chumbo. Mas, pô, que é isso? Que é isso, cara? Não, o que é isso? Ele não foi armado, professor. Vagabundo é vagabundo. Não. Olha só, você está falando. Professor, se o cara entra na sua casa, o senhor vai ser omisso ainda? Não, acho que tem. Não, o senhor veja o seguinte. O senhor vai servir água pro vagabundo que está entrando na sua casa? Não vai. Sabe qual é a pergunta que eu quero deixar aqui? É a seguinte. Usaram esses termos, um ataque terrorista. Como é que o general Gonçalves Dias, é uma lástima esse nome, Dias, ele chega com uma camisa assim, desarmado. Como é que o cara vai assim para um ataque terrorista, Thiago? O cara não coloca um colete, o cara não coloca... Deve ter porte de arma, né? É general. Sabe, essa ficção que não... Olha só essas imagens que nós acabamos de ver. O mais absurdo é esses caras fazerem isso com uma tranquilidade. Pois é, isso tudo nos chama atenção, né? E nos chama muito atenção essa questão, essa trama toda, né? Foi tudo tramado, tudo pensado. Aí, quais são as perguntas que a gente tem que responder? Houve conivência? É uma pergunta. Houve conivência? O general sabia ou não sabia da matéria? O Lula sabia que o general estava lá no dia? Ou ele só soube com as imagens do CNN? O general, quando o Lula pediu as imagens, o general, segundo a imprensa, disse que teve problema na Câmara, tinha perdido as imagens. E as imagens estavam aí. E o Lula sabia, possivelmente. O Lula vivo, puto que disse que estava puto lá, né? Que nem o Tuiuca. E tá, cadê as imagens? Eu quero ver as imagens. E aí diz que não tem imagem, agora apareceram as imagens. Quer dizer, tem uma série de escuros aí que precisam ser esclarecidos, de ambos os lados.
Sobretudo, o que nos preocupa agora é quem está na situação. Porque, outra coisa também, por que o general que foi nomeado já estava no poder, por que não criou a sua própria equipe, a sua própria tropa? Será que ele foi traído pela tropa? Mas por que não nomeou a sua tropa? Exatamente. Temos muitas perguntas para fazer e o Brasil tem que ser um Brasil verdadeiro. 8h05, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião e volta daqui a pouquinho com um novo tema e muito debate. Não sai daí. Poder e opinião. Credibilidade. Você encontra aqui. Jornal Poder e Opinião. Só aqui na Rádio ZLZN. Oito horas e 8 minutos, estamos de volta com Poder e Opinião desta segunda-feira, dia 24 de abril de 2023. Você está na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato. Estamos em conexão com a Rádio Logos FM 87.9, para você que está na Zona Centro-Sul, Eldorado, Parque 10, Praça 14, Boulevard, Morada do Sol, Adrianópolis, São Francisco, enfim... Todos os bairros da Zona Centro-Sul e adjacências, você pode sintonizar sua rádio aí na 87.9 e curtir o Poder e Opinião na Rádio Logos FM. Nosso amigo Gilson deve estar nos ouvindo aí. Um grande abraço para o Gilson Nascimento. Gilson, companheiro. Nosso querido amigo aí está convidado aqui a participar conosco do Poder e Opinião. Da política. Lembrando que você pode participar com a gente também do Poder e Opinião, deixando sua sugestão de tema, de entrevistado e até mesmo interagindo aqui com a gente no nosso debate. Manda mensagem no 9299485-8526. 9299485-8526. Vamos voltando por aqui, professor Ibrahim Douzani. Olha só, após ter as redes sociais bloqueadas pelo Conselho Nacional de Justiça, o juiz amazonense Luiz Carlos Valois, da Vara de Execuções Penais de Manaus, apresentou um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal contra a decisão. Em suas redes sociais, Valois publicava textos sobre temas políticos diversos, com críticas ao impeachment de Dilma, à Operação Lava Jato e também ao governo de Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Valois é conhecido por sua atuação crítica às condições do sistema penitenciário nacional. Em 2017, inclusive, ele foi acionado pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e participou da negociação da liberação de reféns
no complexo penitenciário Anísio Jobim, onde 56 presos foram mortos. Começo com você, Brian. O Valois foi ao STF para rever aí a sua conta no Twitter e nas redes sociais. Vai ter que rever a lei da magistratura, né? Essa vai ter que começar por aí. Então, veja bem. E isso também vale até para o assunto que nós estamos debatendo aqui, professor. Os militares. Ontem, eu sou aluno de ciência política, né? Estava explicando para um jovem rapaz que quer ser militar que as Forças Armadas são instituições de Estado, né? Não são instituições de governo, né? E lembrei daquele episódio, Thiago, tu vai lembrar também, nos Estados Unidos, quando o chefe supremo das Forças Armadas, né, do Exército Americano, simplesmente foi passear com o Trump no jardim da Casa Branca, e aquilo foi um acontecimento que comoveu, no sentido ruim, tanto a sociedade que ele pediu desculpas para o país, porque de fato andar no jardim do lado do presidente da República, ainda que naquele momento ele não achou nada demais, passou uma imagem que a Força Armada era política, e ela não é, né? Então é um episódio muito interessante para a gente lembrar disso. Da mesma forma, um juiz, ele é uma instituição, ele é um servidor dos mais importantes do Estado, né? E aí sempre quando se pensou na atuação do juiz, se pensou, assim como na dos militares, em funcionários públicos que estão afastados da política, principalmente pela importância do trabalho que exercem. Então essa aproximação da política com a magistratura não faz bem. E aí, Thiago, agora sim, uma coisa é necessário falar. Os ministros do Supremo não dão exemplo nenhum. Os ministros do Supremo são os que mais fazem política. Hoje você tem áudios, por exemplo, do Gilmar Mendes e do Aécio Neves. O Aécio Neves pedindo do Gilmar para ele ligar para um parlamentar, para não sei o que, particular uma CPI. Olha, esse país não pode ser um país sério, cara. Lembrando que o Gilmar Mendes jantou com o Lula em Lisboa. Isso. O Aécio liga pro Gilmar, para o Gilmar fazer uma articulação no Congresso Nacional. Isso é papel de ministro do Supremo, ser articulador político na Câmara, no Senado? Que é isso? Então, os ministros podem tudo. Eles falam de política, eles articulam a política. O Lewandowski vai articular a sua sucessão no Supremo. Eles comentam a política. A TV Justiça, em alguns episódios, a TV Justiça é muito mais top do que Netflix. E eles batem boca, e tudo sai no Jornal Nacional. Não, Vossa Excelência, a mistura do mal com atraso, pitadas de psicopatia. Aí o outro, não, Vossa Excelência... Então, é uma vergonha. E aí, para um juiz de primeiro grau, que é o caso aqui do nosso querido Luiz Carlos Valois, ter como juízes da Suprema Corte esses senhores que fazem política, que fazem muita política. E o STJ não é diferente. Esses tribunais de Brasília. Então é muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que a lei da magistratura está correta. O juiz, ele precisa estar afastado da política. Porque se ele emaranhar nas paixões políticas, professor, ele perde a sua imparcialidade, ele perde a sua isenção e ele passa a ver o mundo de acordo com as suas convicções políticas. Evidentemente que todo mundo tem convicção política. Mas, isso aí é o óbvio lulante, mas o juiz, e isso o CNJ tem que fiscalizar, a bem da verdade, mas o juiz tem que, no momento de uma decisão, se despir dos seus preconceitos, das suas convicções políticas e ideológicas e julgar conforme o direito brasileiro, a Constituição, as leis, a jurisprudência dos tribunais superiores. Esse é o papel de um bom juiz, aquele que não se deixa mover. E aí, agora, se eu vou ter que citá-lo bem, se ele não concorda com isso, que faça o que o ex-juiz Flávio Dino fez. Flávio Dino é ex-juiz federal. Largue a toga e vá para a política. Foi o que o Moro fez e o Dallagnol também. Foi o que o Moro fez e o que o Dallagnol fez também. Largue a sua
representação do Estado, de agente público, e vá para a política. Não tem problema nenhum. Agora, o que não dá é para você tentar misturar as coisas. Concordo. Olha, parece um tema simples, mas é bastante complexa essa questão do Valois. Ele toca na ferida, né? Ele toca na ferida que é bastante questionado. Vejam, senhores, acho que foi na década de 90, quando o ministro o Marco Aurélio, que foi o grande articulador da questão da TV Justiça. Sim, foi ele mesmo. Foi o doutor Marco Aurélio que gerenciou todo esse processo da TV Justiça. TV Justiça, por outro lado, foi importante no que diz respeito à transparência das decisões da Corte. Inclusive, nós ficamos sabendo dos bastidores que ocorrem. Os bate-bocas. Eu adoro isso. Eu gosto da TV Justiça. Inclusive, mando meus alunos de Sociologia Jurídica acompanhar a discussão também, para poder ir dominando determinadas categorias jurídicas, postura, etc. Tem essa questão. A primeira coisa que deve ser considerada é o seguinte. No passado, vamos supor assim, até a década de 60... Até a década de 70, influenciado pela ditadura, o juiz deveria falar nos autos, era assim. E qualquer advogado tinha dificuldade de saber qual é o pensamento do juiz. Ele pouco falava, ele só falava nos autos, ele não escrevia artigo em revistas especializadas, e aí ficava aquela grande especulação. Você não sabe o que é que pensa o juiz, e tanto que se dizia que cabeça de juiz é que nem barriga de mulher, né? Hoje mudou, porque você sabe o que tem na barriga da mulher, porque você pode fazer o exame e você pode examinar a cabeça do juiz através de um pronunciamento político, etc. Livros também, né? Livros também. E também várias publicações que nós tínhamos acesso para ler. Então, mas era assim, o princípio era isso. O juiz agiu de acordo com sua consciência. Eu tenho isso. E que o juiz e o magistrado eram entendidos como se fosse um mandamento, uma ordem. Até hoje se diz, ordem judicial não se discute, se cumpre. Essa é aquela visão do mandamento jurídico, como se fosse uma coisa divina. Ora, o tempo se passou e isso começa a haver uma discussão no meio de comunicação social. Tá? E aí você tem o exemplo que você citou muito bem, Brian, da questão do STF, essa discussão monocrática, a discussão do colegiado, a decisão coletiva, o voto, o academicismo do voto, as escolas que temos dentro do STF, o interesse que move o STF de acordo com a vontade do mandatário que indicou, tudo isso está lá politicamente. O Valois, por outro lado, que é de primeira instância, está discutindo o que eu quero me manifestar, eu quero escrever. Eu fui caçado na minha rede social, porque há um controle muito forte sobre os juízes, né? CNJ, sobre né? o CNJ, que foi uma grande conquista, sim, né? sim. Uma peça constitucional importante para quebrar com esse absolutismo da magistratura brasileira, né? Imagina, você ganhar uma eleição e na década de 70, na década de 60, 80, até 80, ganhava uma eleição, quando no outro dia uma ordem judicial disse que ele perdeu a eleição, porque recontaram os votos, Aconteceu aqui, o cara dormia, senador, acordava fora do jogo. Então, não é simples, é bastante complexo. Ele está tocando na ferida e ele deveria levar, na verdade, deveria levar para o fórum específico dele, do juízo, uma discussão mais aberta, né? Por que os ministros podem se manifestar e nós não podemos nos manifestar? Né? Só porque nós estamos da segunda instância, primeira instância, e por que nós não podemos nos manifestar também? Ele está tocando na ferida, né? Agora, por outro lado, também é o seguinte, é importante, e tem um princípio também motor, a questão monocrática e o colegiado. O juiz pode decidir monocraticamente, mas a decisão dele vai ser submetida ao colegiado, da mesma forma que existe também no STF. Então, você pode se manifestar. Eu só penso que a forma como ele está se manifestando individualmente seja ruim. Ele poderia levar para os fóruns, o fórum específico da magistratura, congresso. Ela tem congresso, tem seminários, tem tudo, e fazer uma discussão mais aberta, né, sobre a matéria, para ver também a ressonância dos seus companheiros, da toga, e ver como é que se deve agir.
Mas a justiça não tem que ser separada. Justiça é questão de Estado. Justiça é questão de Estado. Não pode ser reduzido a questiúncula política. Perfeito, professor. Agora é interessante, para não dizer cômico, num país em que ministros da Suprema Corte são atores políticos, atravessam... Dão entrevista todo dia. Atravessam a sede do STF, adentram o Congresso Nacional para articular a derrubada de pautas, como foi no caso do voto eletrônico. Verdade. Um juiz de primeira instância ser multado, ser punido pelo Conselho Nacional de Justiça porque ele publica no Twitter dele eu vou me compadecer dele. políticas. Eu vou me compadecer Exatamente. Por isso que eu posso dizendo, discordar, né? 100% Em tudo do que o discordo. Valois escreve no Twitter, Discordo. mas eu tenho que defender isso mesmo. ele poder escrever, Claro. que os ministros do Supremo fazem, ele também pode. Sim. É isso que eu estou dizendo, mas essa bandeira que ele está levantando, eu estou fazendo uma bandeira individual. Acho que isso pode ser trabalhado politicamente, se ele quiser, para os congressos, seminários, eventos que tem da magistratura e abrir uma discussão acadêmica, porque os juízes são professores, eles podem dar aula, entendeu? Essa é a liberdade constitucional, eles podem dar aula, eles podem ministrar curso, etc, etc. Então, por que não levar essa discussão especificamente para o fórum dessa maneira? E, além do mais, a sua decisão é monocrática. Ele pode dar uma contribuição no conjunto de forças. Esse conjunto de forças se dá no colegiado. E é o colegiado que se decide. Tá? Então, eu também sou favorável, agora separando bem o joio do trigo. Quer dizer, a magistratura é uma questão de Estado e não pode ser reduzida ao interesse particular político. A questão dessa briga que nós temos aqui, Bolsonaro e lulista, isso não pode acontecer, porque aí nós caímos no caos total e desmoralizamos mais uma vez o Poder Judiciário. 8h22, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião. Na volta, a gente vai debater sobre uma contratação com dispensa de licitação que foi feita pela Secretaria de Educação do município. Então não sai daí não, a gente volta já já. 8h24, estamos de volta com Poder e Opinião desta segunda-feira, dia 24 de abril de 2023. Você está na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato em conexão com a Rádio Logos FM 87.9 para você que está na zona centro-sul
de Manaus. Muito obrigado a você que nos acompanha pela internet e também pelas ondas do rádio. Eu quero agradecer aí a audiência de vocês e pedir que compartilhem aí, você que está pela internet, essa live para que mais pessoas possam começar esta semana muito bem informados aqui conosco, assim como você está ficando aqui com a gente, comigo, professor Ademir Ramos e também com o Brian Douzani. Participa conosco, manda mensagem para o nosso WhatsApp, anota o número aí, é o 92994858526, 92994858526, interage aí com a gente, vamos esperar a sua participação. Vamos voltando por aqui, amigos. Olha só, após gastar mais de 58 milhões de reais em um sistema de monitoramento conhecido como Botão do Pânico, que de acordo com os pais e professores não funciona, a prefeitura vai pagar 5 milhões de reais para contratar porteiros pelo período de 90 dias e essa contratação, segundo reportagem do site Radar Amazônico, foi feita sem licitação e contemplou duas empresas, uma que fornece itens para escritório e outra especializada em limpeza. O contrato foi assinado pela irmã do prefeito de Manaus, a secretária de Educação, Dulce Almeida. De acordo com o extrato do acordo, trata-se de uma contratação emergencial da empresa especializada na prestação dos serviços de controle de acesso. Professor Ademir. Isso se deu, só para a gente trazer aqui nesse contexto do nesse pânico, contexto, né? Do pânico, das invasões às escolas, enfim. Pois é, isso é muito grave. Nós temos vários temas aí que precisamos discutir, sobretudo a questão da segurança na escola. Acho que é o primeiro tema a ser discutido. Segurança na escola. Segurança na escola não pode ser reduzido a essa afronta da polícia na escola, aquela polícia fardada na escola, agora botão de pânico, cria todo um contexto do medo dentro da escola. Isso precisa ser mais discutido, analisado e debatido, tá? E assim logo a resposta imediata. Eu queria saber se esse recurso, aí entra outro dado, se esse recurso é esse recurso que o Lula está prometendo repassar para as escolas. Se isso resulta daí ou se isso é verba própria do próprio município. O Diário Oficial da União, do município da última quarta-feira, que é onde aparece esse extrato aqui, ele não especifica. Pois é, porque o governo federal, né? O governo federal repassou, disse que ia repassar, não sei se repassou, porque isso implica na fiscalização do governo. Por exemplo, se for verba federal, isso cabe ao Ministério Público Federal monitorar a matéria. Certo. Se for verba municipal, cabe ao Ministério Público Estadual acompanhar a matéria. Tudo isso é como se dá com o Fundef, por exemplo. Fundef é verba federal, isso já dá alçada do Ministério Público Federal. Eu queria centrar a discussão sobre esta matéria sobre segurança na escola. A questão pedagógica, a questão da orientação, a questão da infraestrutura da escola, a relação escola e comunidade, a relação comunidade, direção da escola e seu corpo de professores, a questão do psicólogo na escola, de um corpo técnico qualificado dentro da escola. Agora já começa com o processo de repressão. Esse discurso, essa prática, parece aquela questão da calamidade em tempo de cheia, né? Nós vamos ter agora a grande cheia ou a grande seca. Aí quando a seca do Nordeste, quanto pior, melhor, né? Então você você proclama a calamidade exatamente para fazer as ações, as contratações sem licitação, etc. Devemos ter muito cuidado. Agora, isso é uma matéria também de fiscalização e tem que pensar nos instrumentos de controle. E um dos instrumentos de controle que deveria funcionar é a Câmara, né? A Câmara deveria chamar a racionalidade isso, a Câmara Municipal. Antes de chegar do Ministério Público Estadual ou Federal, a Câmara deveria chamar a senhora secretária, pode convocar a senhora secretária para prestar o esclarecimento. Esclarecimento quanto à questão das medidas de segurança na escola. A senhora secretária vai lá explicar quanto à questão pedagógica, quanto à questão das orientações, a relação escola e comunidade, com as famílias, e segundo, esses valores todos que foram investidos ou vão ser pagos para essa empresa. Por que não houve licitação? Matéria é urgente. Urgente por quê? Né? Então, nós temos que cobrar da Câmara. A Câmara é um instrumento de controle.
A Câmara que tem que fazer essa requisição, né? Fazer o requerimento, faz o requerimento, submete a discussão no coletivo, aprova ou não, né? Se aprovado, convoca a secretária para prestar esse depoimento antes que a gente faça qualquer juízo de valor. Brian. Veja, eu acho gravíssimo se esse botão não funciona. Essa é a primeira coisa que eu queria deixar aqui. Um investimento de 50 milhões de reais e o botão não funciona é uma brincadeira de mau gosto isso. Eu nem quero acreditar que isso seja verdade. Né? Porque nós voltamos a discutir a moralidade do gasto público. Se os gestores brasileiros gastassem o dinheiro público como se fosse um dinheiro deles, com a mesma responsabilidade que eles gastam o seu próprio dinheiro, certamente nós não teríamos tanto dinheiro jogado fora. Né? Certamente, nós não teríamos tanto dinheiro jogado fora. Então, é necessário nós esclarecermos. E aí também, novamente, né, sempre isso parece... Isso é uma novela que toda tarde nós revivemos. Novamente, essa prática de se escolher uma empresa via licitação ou não, que não é do setor destinado àquele bem ou serviço. Né? Nós temos experiências nesse caso. Uma empresa que é de um setor X é escolhida para prestar um serviço de um setor Y. E tudo bem. E tudo bem. A questão né? do objeto, né? A questão do... O objeto da empresa. A questão dos quinais lá na Receita Federal, aquela coisa toda que a gente estuda em contabilidade. Isso é uma coisa que tem se tornado comum. Né? É uma empresa de limpeza é contratado para um serviço técnico de eletricidade. Ou o inverso. Né? Uma empresa que é de limpeza é contratada para fornecer merenda. A gente vê isso. Afronta o objeto. Então, assim, é necessário a gente superar essa questão. Né? As nossas instituições, o Ministério Público do Amazonas, muito limitado na atuação, muito carente de uma atuação mais contundente, né? De combate mesmo, de fiscalização. Sem dúvida, eu fiquei até surpreso que esse vereador que estava supostamente pagando o próprio portal, está sendo investigado. Eu fiquei surpreso. Porque na CMM os caras fazem de tudo e o Ministério Público não faz nada. O vereador do qual você se refere, inclusive, foi o candidato do prefeito à presidência da Câmara Municipal de Manaus. Sim. Vale lembrar. Então, ao que parece, ele fundou um portal, ele nega que é o dono hoje em dia, mas fato é que ele já desembolsou, a época, não lembro agora deve ser mais, já era mais de 100 mil reais desembolsado via cotão para esse portal, que ele tem uma participação íntima, para ser bem elegante aqui, né? E aí, eu fiquei, que bom que o Ministério Público apareceu, né? Finalmente. Brian, nós temos mecanismo de controle, Sim. Né? Você tem a prefeitura, o poder executivo. Ela não pode tudo. Né? Criou essa questão do terror das escolas, tá? Tudo é necessário. Nós temos que pensar. Mas a saída não é pela força. A saída é uma prática pedagógica. Se a polícia vai ter um corpo de segurança da escola, tem que saber como tratar isso. Não é simplesmente colocando um botão ou uma tornozeleira nas crianças que vai resolver o problema, ou na bandidagem. Nós temos que trabalhar isso numa prática pedagógica, tá? Orientando as crianças. O governo federal, por sua vez, já agiu assim. Já criou a urgência, o Ministério da Justiça, tem uma cartilha que está no MEC orientando as crianças, tem todo um processo. E nós temos que fazer o dever de casa aqui, porque o município tem a sua autonomia para operar esse processo, tá? Essa é a primeira coisa. A saída não é pela força, pela arma, pela bala. É uma questão pedagógica, psicológica. Chamar essa questão da psicologia social nas escolas. Até hoje, não temos psicólogo nas escolas. Não temos. Tem lei federal que obriga não isso. Temos psicólogo na escola aqui. E nesse fervor das questões, os professores estão discutindo a sua database também, nesse contexto todo.
Então, tem esse contexto pedagógico, educativo e psicológico. E tem essa questão da segurança e do controle. O controle se faz através da Câmara Municipal. Então, antes de jogar pedra no Executivo, nós temos que pensar, sobretudo, por que que a Câmara Municipal não chama para si a responsabilidade de operar e fiscalizar. Por que o síndico não sindicaliza? Por que o vereador não fiscaliza? Quer dizer, nós temos que cobrar desse controle, que é a Câmara, tá? Esse poder. Ao mesmo tempo entra o Ministério Público, aí você tem a verba. Se a verba for federal, o Ministério Público, o Ministério Federal, Estadual e Federal tem que trabalhar conjuntamente nesse processo e examinar mesmo. Quer dizer, e, por outro lado, também, as famílias, aqui que é importante, a escola está tão divorciada da comunidade e das famílias que muitas vezes os pais e as mães não participam do processo. É preciso repensar o modelo da escola pública. É isso que precisa pensar. E, ao mesmo tempo, com que as famílias tenham uma participação mais presente na escola e que as crianças possam viver em segurança. Tá? Isso que a gente tem que pensar. Agora, 5 milhões é muito, né? Não? A gente precisa chamar a atenção e refletir sobre isso e abrir os olhos no sentido de participar efetivamente, exercer o controle de cidadania e do poder soberano popular. Não, só para concluir, Thiago, o professor trouxe algumas contribuições que eu concordo, mas tento concluir meu comentário apelando à moralidade do gasto público, né? Vamos usar o recurso público. Nós já pagamos os maiores impostos do mundo, né? 25% dos impostos sobre consumo, né? E nós já pagamos muito imposto. Poxa, vamos, classe política, usar esse dinheiro de uma maneira que o Estado consiga propor políticas públicas, que o Estado consiga cumprir a sua missão, né, ratificada na Constituição de 88, de levar alguma dignidade para as pessoas, algum apoio para as pessoas, alguma dignidade no transporte público, no asfalto, na saúde, né? Poxa, é triste saber que a gente, às vezes, a gente tenta ter esperança, mas é muito difícil, sinceramente, é muito difícil ter esperança nesse país. Eu sou um otimista, eu sempre falo aqui que eu sou um otimista. Então, vamos gastar o dinheiro público como se fosse nosso, com todo cuidado, né? Não vamos endividar a máquina, vamos usar a ideia das licitações tal como foi pensada, né? Colocando as empresas para concorrer, professor, empresas do ramo, empresas aí, discute-se o preço unitário do bem ou serviço. Vamos fazer as coisas direito, né? E assim a sociedade ganha, a sociedade avança de alguma forma. Mas enquanto nós tivermos aí, enquanto nós falarmos de 58 milhões como se fosse 58 reais, esse país não pode dar certo. Esse país não pode dar certo. Eu sempre vou criticar aqui a questão de gasto público sem sentido. Nós temos o nome da empresa, Tiago, aí? Que foi... Professor, nós temos. Porque é fácil você ver o montante, o nome da empresa. Isso é papel da Câmara. Levanta junto à Receita Federal e junto à Associação Comercial do município. E pronto, você sabe quem é quem no jogo, sabe quais são os interesses, etc. Nós estamos agora, temos que ficar muito atentos, porque nós temos uma eleição 2024. Aí levanta-se 1001 suspeitas sobre a matéria. Tá? Então vamos examinar. Tá? Já questionamos a questão pedagógica, os procedimentos e modos operandi e as empresas. Qual é a empresa? Axe, prestadora de serviços, Axe com 2X e E. E a Premier Serviços de Limpeza e Manutenção Predial Limitada. São duas empresas. Que vão captar quanto? 4 milhões, quase 5 milhões. Deixa eu confirmar aqui o valor. E se quiser examinar, você pode recorrer à junta comercial, 5,2 que lá tem toda a lista dos empresários que estão lá no jogo, no game, etc, etc. Sabe lá como é que está se vendo. Então... Hoje a transparência dos meios de comunicação, imediatamente o Tiago foi lá, consultou e já nos deu a resposta. O Ministério Público precisa atuar e o Ministério Público de Contas também. Isso. Ministério Público de Contas não é muito falado, mas é uma instituição importantíssima nesse tipo de episódio aqui. Inclusive tem poder de vetar. Lógico.
Chico? Se levantar alguma suspeita, veta. São 8 horas e 39 minutos. A gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião e volta daqui a pouquinho com o último bloco de hoje. Não sai daí. Jornal Poder e Opinião. Oito horas e 43 minutos em Manaus. Estamos de volta com o último bloco do Poder e Opinião desta segunda-feira, dia 24 de abril de 2023, aqui pela Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato, em conexão com a Rádio Logos FM 87.9, para você que está circulando nesse momento aqui pela zona centro-sul de Manaus, você que está no ônibus aí com o rádio ligado, você que está em casa, no trabalho, em algum local aqui na zona centro-sul de Manaus, você pode sintonizar aí a 87.9 e nos acompanhar aqui pela manhã, de 7 às 9, com Poder e Opinião, com muita informação e análise política, para você começar o seu dia muito bem informado aqui com a gente. Comigo hoje, professor Ademir Ramos e Brian Douzani, para a gente bater papo aqui sobre política, porque é muito bom falar de política, né, professor? Falar sobre o que importa. Vamos lá, professor, olha só, na semana passada, na quarta e na quinta-feira, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas promoveu a terceira edição do Fórum das Casas Legislativas do Amazonas, o FECLAM,
2023. É basicamente um intercâmbio entre a Casa-Mãe, que é a Assembleia, com as câmaras municipais dos municípios. E ali participaram 800 assessores e vereadores de municípios de todos os municípios do interior do estado do Amazonas. Então foi uma festa ali de reconhecimento e engrandecimento do parlamento estadual e municipal aqui do Amazonas. E muita gente ali circulou e a gente sabe que quando muitos políticos se reúnem, Braia, é um momento para articulações e para falar sobre o futuro. E foi exatamente isso que aconteceu em um dos momentos. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Roberto Cidade, obviamente fez o seu discurso e deixou nas entrelinhas, Braia, que essa talvez seja a sua última passagem pelo Parlamento Estadual. Pretende voar mais alto a partir de 2026. Ele jogou uma boa charada ali pro conselheiro, né, do Tribunal de Contas, Josué Cláudio, né, que eu acho que esse é o nome que o Josué, ele usa. Lá no tribunal. É o antigo deputado Josué Neto, que todo mundo conhece. Veja, a reeleição do Cidade, um ano e quanto? 1 ano e 8 meses. Essa eleição do biênio 26 e 27, ela normalmente ocorreria em dezembro do ano que vem, né? Então ela aconteceu coisa de 1 ano e 8 meses antes. Isso não é inconstitucional. Muitas assembleias fazem isso, mudar a Constituição, evidentemente, porque lá tinha um prazo, professor. Tinha um dia e um momento lá para fazer. Tiveram que derrubar essa regra para a eleição do Cidade ser possível, sob o ponto de vista da Constituição. Isso. Exatamente. Então, sem dúvida alguma, ele deu sinal. Deu sinal de que está querendo voar mais alto, né? E pode fazer isso, né? Pegou mais de 100 mil votos para o deputado estadual. Tem capital, político e capital, né? Entenda-se, né? E é muito possível, sim, que ele queira ir para outros voos. A sua trajetória é uma trajetória singular, né? Uma trajetória profundamente singular, porque um parlamentar que se torna presidente da sua casa no seu primeiro mandato, de fato é uma trajetória parlamentar. Isso não acontece por aí, não. Inclusive é necessário falar que o Caio fez exatamente isso, né? Caio também é vereador de singular. É um episódio singular. E aí, professor, não tem nenhum problema, nós sabemos disso, né? Por conta dos bastidores. Já saiu aí, a Rosiane Carvalho já deu, jornalista. Todos os veículos estão dando sobre essa questão de tornar o Roberto Cidade o próximo governador do estado. Isso não é nem mais bastidor. Isso daí, como o senhor fala, é pauta vencida. E para isso, tem que, vamos dizer assim, no bom sentido, evidentemente, tem que se livrar do Tadeu, né? Porque o Tadeu se o Wilson se descompatibilizar do governo lá em março de 26, o Tadeu é o próximo governador do estado. Não tem ninguém que tire esse direito líquido e certo que ele tem, a não ser que ele mesmo escolha ir para outro local, né? E aí dizem aí os bastidores, todo mundo já deu essa notícia, sobre a questão de oferecerem uma vaga para o Tadeu, que é procurador de carreira. Não é tão diferente de ser... Que não é tão diferente, ele não está passando fome sendo procurador de carreira, certamente ele não está passando fome, então também deixa a proposta menos forte. Menos atrativa, né? Menos atrativa, né? E aí também tem a sua lealdade com o senhor prefeito. Amigos de infância, parece que venderam picolé junto, lá no Morro da Liberdade, aquela coisa toda, né? Ambos de uma infância muito pobre, né? O Davi já falou isso. Então e um dia há 2 semanas ele falou que a lealdade ao Davi não tem limites. Foi isso que o Tadeu falou. Então, o Cidade a ideia é tornar o Cidade governador, mas para isso tem que se livrar do Tadeu. E o Tadeu vai ser testado o amor dele pelo seu amigo. Isso aí não tenha dúvida. Até porque tem gente aí que faria das tripas coração para ser conselheiro do Tribunal de Contas. É um dos cargos mais atrativos que tem, ser conselheiro, né? Usar aquele colar, professor, aquela toga, né? Então veja assim,
para concluir, o presidente Cidade deu um sinal, muito foco da mídia nos próximos meses em cima do Tadeu, para ver como que ele vai se movimentar, né? Parece que vai surgir uma vaga realmente no tribunal, é o que dizem, e aí ele seria o indicado do governador, porque essa próxima vaga, eu não me recordo agora, professor, se vai ser a vaga da Assembleia, se eu não me engano é a vaga da Assembleia ou é do governo, se eu não me engano. Então, esse é o jogo, então o Davi vai ter que confiar muito no seu amigo, né, professor? Você vê como é o tabuleiro da política, né? Sim. Eu queria chamar a atenção primeiro sobre a natureza do evento. Quer dizer, é muito importante essa inserção da Assembleia chamando para si os vereadores do Estado para uma discussão que nós chamamos academicamente de articulação mesmo, que é uma forma de nivelar o discurso. Da mesma forma que nós temos essa diferença entre a bancada que fica em Brasília e que tem que atuar em Manaus, o Amazonas ser tão grande, também temos graves dificuldades de articular os vereadores do mesmo fórum. Então, queria louvar aqui a iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado de fazer um ato desse, porque quem está lá na ponta é que sente a discussão tecnicamente, a questão de requerimento, a elaboração da lei, a articulação com o Tribunal de Contas, os prefeitos estão na ponta, muitas vezes não tem internet. Quer dizer, é importante chamar, queria louvar a iniciativa da Assembleia de convocar os vereadores que vêm todo pávulo, com diária pago para Manaus, aí participa do evento, dessa coisa. E, ao mesmo tempo, você vai trabalhando esses vereadores quanto à questão técnica. E a Assembleia deveria dar uma atenção muito maior ainda, porque ela tem uma casa de formação, que é a Casa Legislativa, que é aquela escola, a escola do Legislativo. A escola deveria trabalhar, que deveria, academicamente, em termos de política, a escola deveria ter um grupo móvel. Por exemplo, vamos fazer uma caravana na região do Madeira. Então, vamos trabalhar na região do Madeira. Aí que poderia preparar, a escola poderia preparar todo um projeto de formação na região do Madeira e marcaria para esse evento em Manaus. Teria um efeito qualitativo muito melhor, né? Que você trabalharia as bases, as câmaras municipais, orientando como é que deve proceder a organização de mesa, tudo. É importante isso, a qualificação da técnica legislativa, tudo tem lá. E depois faríamos um congresso aqui. Eu louvo muito a iniciativa lá na ponta do nobre vereador que está atuando, militando e tem articulação com o povo. A primeira coisa. A segunda é que, quando disse o Tiago, quando reúne esses vereadores todos juntos, começa a vir uma especulação. E espero que o presidente da casa não comece a delirar, porque ele é amigo do rei e que ele pode tudo. Porque, ao mesmo tempo, tem gente imaginando coisas, tá? Por exemplo, ele andou com Amon por aí, era o governador, o Amon e o Roberto andaram por aí. Sim. O Amon está se destacando muito no processo do tabuleiro eleitoral. Há controvérsia. Nas pesquisas, vimos aqui as pesquisas, o Amon está se destacando. E agora está numa articulação em Brasília muito bem situado. Então, tudo isso vai começar a especulação. Sim. Né? E, ao mesmo tempo, o próprio governador também atuando nesse processo para se afirmar. Agora começa aquilo que eu disse, uma coisa é o treino, outra coisa é o jogo. Lembra disso? Sim. O tabuleiro está montado, o Wilson Lima, que eu gosto de repetir, está com 12 partidos na mão, está jogando muitas bolas para cima e vamos ver como é que ele vai conseguir aparar essas bolas. Porque a mexida que querem fazer para perpetuar o Roberto e exercer o controle da Alean é muito grande. Olha, a voracidade do governador é grande. Ele controla a Câmara Municipal, ele controla a Assembleia Legislativa do Estado, controla 12 partidos, está com uma articulação muito grande junto às prefeituras do interior, com projetos e mais projetos. Tá? Então, a voracidade do governador, politicamente, é muito forte. Agora tem
uma pedra no meio do caminho, como diria o poeta Carlos Drummond de Andrade. E essa pedra, quem é? É o vice-governador. O vice-governador, o Tadeu. O Tadeu, na verdade, segundo já ficamos sabendo, ele não tem interesse, porque ele ganha 40 mil reais, está lá com o procurador, está lá, não precisa, o Tribunal de Contas para ele não vai acrescer muito, não. Na verdade, ele tem uma relação... Agora, se fosse a vaga do Lewandowski... Ah, sim, aí é outra coisa. Mas esse conto do vigário, o próprio Moro caiu e se deu mal, né? Vocês sabem disso. Então eu vejo esse cenário todo passa pelo Tadeu. Olha como muda o cenário político. Por isso que nós gostamos da política e chamamos você a refletir a relevância da política. Embora você tenha o poder da grana, do capital, como tem o Roberto Cidade, como tem o seu governador que está controlando o orçamento do Estado, como tem o seu prefeito que banca 5 milhões numa contratação à revelia da lei, etc. Então a gente precisa discutir o quê? Agora começam os atores a atuarem o jogo, a jogarem o jogo. E o Tadeu, por sua vez, ele só está ali no gabinete dele, né, de olho, assim. O que é que vai fazer? Se o Wilson Lima quiser ser senador, ele vai ter que se afastar e quem vai reinar é o Tadeu. E o Tadeu que vai governar o orçamento, etc. E o Wilson Lima e o Roberto vão ter que dançar conforme a música do governador ungido, né, por direito, que é o doutor Tadeu. Então, essa é a jogada, mas louvo a iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado e quero valorizar aqui o papel do vereador, porque ele está lá na ponta e deveria ter mais consciência política da sua responsabilidade junto à nossa população. Professor, como jornalista e analista político, eu estive lá no FECLAN na última quinta-feira e é muito interessante tudo aquilo que eles recebem de orientação, né? Estudaram sobre lei orgânica, sobre regimento interno. Pois é isso que eu te falei, Tiago. Isso deveria ter um estudo anterior, entendeu? E criar uma rede para eles. Aí o que acontece? O FECLAN está na 3ª edição e agora desde o ano passado ele já se tornou um evento oficial do calendário da Assembleia. Então, o Roberto Cidade criou o evento em 2021, mas ele vai se perpetuar daqui para frente como um evento do calendário oficial da Assembleia Legislativa. Na minha opinião, um dos grandes marcos dessa gestão do presidente Roberto, que foi alguém que conseguiu trazer tranquilidade para a Assembleia, né? A Assembleia vivia sob o comando do Josué Neto. Aquela tensão uma do governador, a cidade chegou, pacificou tudo, os deputados gostam da atuação dele, tanto é que ele foi reeleito 2 vezes por unanimidade, não é? Agora, nesse primeiro biênio e essa antecipação de eleição, e tem feito aí o seu trabalho, quem sabe voará mais alto em 2026. Só o tempo vai dizer. 8h57. Olha, tem voo de galinha e tem voo de águia, né? Posso fazer um destaque? Vamos lá, pra gente encerrar. Um minuto. Não, o professor falou do Amon, lembrei de uma coisa. Não, Amon levou no lombo nesses últimos dias, viu, professor? O que foi? Essa história da assinatura da CPMI do 8 de janeiro, que ele falou que era contra, agora ele veio ser a favor, virou coautor, o maior interessado, aquela coisa toda. E aí aconteceu uma coisa que eu ainda não tinha visto acontecer, o Thiago sabe muito bem disso. Fui ler os comentários, né? E não colou... O povo não engoliu bem. O povo não engoliu bem a mudança de tom do Amon. Principalmente aquilo que a gente conversou aqui com o nosso querido Francisco Aires, a questão do bolsonarismo e do Amon, né? Muitos bolsonaristas votaram no Amon. E a CPMI para os bolsonaristas virou pauta sagrada. Então os bolsonaristas não viram com bons olhos, você era contra, agora você é a favor, agora é fácil, agora até o PT é a favor, etc. E aí o Amon, eu via até assim, não chegou a bater boca com o seguidor, mas respondeu assim de uma maneira, então agora eu vou tirar. Ficou um negócio meio caricato, assim. Mas, Brian, ele deu uma... mas nós temos que ceder aos fatos, nós mesmos aqui, mediante as últimas notícias, mediante as imagens. Mas o senhor sabe como mediante as imagens, mediante... Nós temos que ceder aos fatos, né? Os fatos são esses, tem que ser apurado e ficamos com a mensagem do nosso senador querido,
o Arthur Virgílio do Carmo Neto, a verdade tem que prevalecer. 8 horas e 59 minutos, obrigado professor, obrigado Brian e obrigado a você que nos acompanhou nessas 2 horas de Poder e Opinião. A gente volta amanhã às 7 da manhã. Forte abraço, boa semana para você, tchau. Poder e Opinião, credibilidade, você encontra aqui. Poder e Opinião, primeira edição, com transmissão pela rádio ZLZN, Rádio Palmeira FM 102.1 em Manacapuru e Rádio Logos FM 87.9 em Manaus. Poder e Opinião, primeira edição, de segunda a sexta, de 7h30 às 9h, com Tiago Botelho, aqui na Rádio ZLZN.